Meu nome é Lilian de Paula, sou idealizadora do Cast de Coragem e nós estamos aqui hoje para mais um episódio com um elenco de coragem. Estamos aqui hoje com 2 mulheres de coragem e um homem de coragem, a Rosana Paz, a Emiliana Bravin e o Caio. E nós vamos falar hoje sobre coragem. Coragem para empreender, coragem para olhar para dentro, coragem para viver aquilo que a gente nasceu para viver. Mas antes da gente começar, eu quero te convidar a se inscrever no nosso canal e também seguir o nosso perfil no Instagram, Cast de Coragem. Te vejo lá para você ser inspirado por esse elenco de coragem, porque aqui só passa elenco de coragem. E eu vou começar pela Emiliana Bravin, que é dentista e professora de harmonização facial. Conta pra gente, minha linda, se tem alguma coisa a ver o emocional, porque nós acabamos de sair de uma imersão, a Terceira Prosperidade, onde a gente trabalhou questões emocionais, também questões de famílias, questão de negócio, de propósito, mas especificamente do emocional. Tem alguma coisa a ver com a saúde bucal ou não? Nada a ver. Lília, boa tarde. Boa tarde e seja muito bem-vinda ao Cast de Coragem. Muito obrigada, um prazer, uma honra enorme estar aqui entre esse time de primeira. Mas vamos lá, a saúde emocional tem totalmente tudo a ver com a saúde bucal e com a nossa saúde física também. Então, o que acaba acontecendo? A gente vê um impacto muito grande dessa questão mesmo, desses problemas emocionais refletidos, por exemplo, como bruxismo, doenças de articulação temporomandibular, ATM, as famosas DTMs que causam dor, causam cefaleia crônica, uma série de problemas físicos, então, relacionados. E a odontologia, ela é limitada, a gente é extremamente limitado para atuar nessas questões, a gente precisa do apoio, do seu apoio, do apoio dos terapeutas em geral, porque a gente vai tratar um impacto desses problemas nos dentes, mas a parte emocional o dentista não trata. Sim. Né? Então, a gente vê hoje o estilo de vida hoje da população, né, principalmente dos jovens, que tem um consumo excessivo, por exemplo, de estimuladores, para poder... social... Tudo isso, mas, por exemplo, essas bebidas, por exemplo, gente, fugiu o nome aqui, os energéticos, por exemplo, sabe? Esses estimulantes e tudo mais, da parte psíquica também, a gente viu isso pós-pandemia, né? Um efeito muito grande pós-pandemia, que persiste até hoje, e então a gente atua ali nos dentes, mas a gente precisa do apoio desses terapeutas. E a gente vê também não só na odontologia tradicional, vamos dizer assim, nos dentes, mas a gente vê também na questão do paciente, da pessoa se enxergar. Muitas das vezes a gente tem que tomar um cuidado muito grande para receber aquele paciente, por exemplo, que quer fazer uma harmonização orofacial, fazer algum procedimento estético, porque a gente tem que fazer uma análise dessa questão psicológica, porque muitas das vezes o paciente ele chega com um transtorno de dismorfismo mesmo, ele não consegue se enxergar como ele é. Então, vou te falar, qualquer procedimento que eu vá fazer nesse paciente, muitas das vezes, não vai resolver a queixa dele. E eu vou ter um problema sério. Então, isso já aconteceu comigo, a gente tratar o paciente, você vê nitidamente aquela foto do antes e depois, uma melhora absurda, significativa, mas o paciente ele não se enxerga, ele não consegue analisar e ver essa transformação, essa melhoria. E aí a gente tem um problema, como resolver isso? Então, a gente tem que ter esse olhar para identificar esse paciente, essa necessidade de tratamento, de acompanhamento psicológico, psiquiátrico, às vezes, também, antes de fazer um tratamento num paciente desse. Sabe? Então, tanto na odontologia tradicional, quanto na harmonização, porque eu atuo nessas duas áreas, eu sou especialista em prótese e oclusão, então eu tenho habilitação para tratar esses pacientes com disfunção de articulação, com dor orofacial, e essa parte de harmonização orofacial, está tudo interligado com a parte emocional. Então, a causa
é algo emocional e precisa de um profissional para ajudar a resolver a causa na raiz. Sim, na E maioria das vezes a gente das precisa. pessoas provavelmente nem imaginam isso, né? Exatamente. Não imagino que as doenças, as doenças de fundo emocional têm esse impacto na cavidade bucal e não tem noção de que precisa realmente desse apoio emocional. Aquela coisa que tem gente que trava o maxilar, Exatamente. também tem a ver com o emocional? Pois é, não são todas as disfunções de ATM que são de origem emocional, mas grande parte delas tem um componente emocional muito forte. Sim. Sabe? Ou por estilo de vida, ou por questões diversas, né? Que aí o terapeuta que vai conseguir avaliar. Sim. Né? E aí a gente precisa desse apoio, Mas que sim, é bom super que você está importante. aqui, porque eu acho que vai ajudar muita gente. Vocês não concordam? Sim, sim. Muito obrigada, seja muito bem-vinda, que seja a primeira vez de muitas. É uma honra te receber. Prazer é meu. Obrigada. Gente, vocês sabiam disso? Caio, Rosana, vocês sabiam? Não fazia nem ideia, e de tanto que por ela falar, eu já fiquei preocupado comigo mesmo. Então, porque assim, eu admito de mim, eu sou um viciado em energético. Então, assim, pra mim isso aí, na hora que ela já falou, eu tô assim, vixe, quando eu for lá, a situação não vai estar legal, não. A gente faz análise do paciente como um todo. Hoje, eu até falei isso no meu Instagram essa semana, da gente analisar todas essas questões, estilo de vida, qualidade de sono, problemas psicológicos, problemas fisiológicos também. Então, o paciente ele é avaliado como um todo. Eu sempre faço esse trabalho lá, e para a gente poder não tratar só a boca, mas enxergar essa pessoa como um todo e poder ajudá-lo da melhor forma possível. Gente, e ela é a melhor dentista que tem em Belo Horizonte. Nós estamos aqui falando de Belo Horizonte, Minas Gerais, e ela é a melhor dentista, e não só sou eu que estou falando isso. Né? Então, assim, o esposo da pastora Yara, que fez um dos prefácios do meu livro, ele falou isso, pastor Ciro. Ela é a melhor dentista que tem, né? Eu conversei com o marido da Áquila também, que é sua cliente. Então, assim, todo mundo fala que ela é a melhor e realmente ela trabalha com muito amor, porque ela é minha mentorada, mas eu também sou cliente dela e quando a gente chega na clínica dela, a gente sente à vontade, se sente em casa. Muito obrigada, parabéns por estar aqui mais uma vez. Obrigada, Lili. Rosana Paz, direto de Niterói, Rio de Janeiro. Oi. Rosana, seja muito bem-vinda. Obrigada. Ao Cast de Coragem, que seja a primeira de muitas. Espero que você volte em Minas várias vezes. Voltar. Já amo aqui, quero voltar mais vezes. Que bom. Rosana veio para participar da imersão A Terceira Prosperidade e ela é empresária no ramo da beleza. Isso. E ela vai falar para a gente um pouquinho sobre esse trabalho dela com a beleza, os cursos que ela dá nessa área e as mentorias que ela dá nessa área. Certo. Quem você ajuda, Rosana? Então, eu sou empresária do ramo de salão de beleza. E são muitos desafios, porque nós lidamos com pessoas, né? A pessoa que vai para um salão de beleza, ela não quer ser somente fazer um cabelo bonito ou fazer uma unha. Ela está querendo um cuidado muito além da beleza. É como a doutora que estava falando, assim, esse olhar de você cuidar não só além da saúde bucal, do paciente como um todo, faz todo sentido na área de empreender, do cuidado com o ser humano. Então, eu sempre busco isso, empreender de uma forma humana, principalmente no meu segmento, que é um segmento de salão de beleza. Né? Muitas profissões estão sendo substituídas aí por inteligência artificial, e eu acredito que o ramo da área da beleza, o serviço de beleza, é um serviço que assim, não tem como substituir, porque né, um relacionamento. A manicure e o cabeleireiro, eles também têm que ser psicólogos, né, para ouvir, para ter uma escutativa, para cuidar das pessoas. E o meu papel como empresária ali tá conseguindo estar bem, em primeiro lugar. Eu acho que os empresários são muitos desafios. Empreender, né, no nosso país assim, é um desafio grande. E se você vê o índice de suicídio com os empresários é 80%, sim, é muito grande. Sim. Então, assim, cuidar dessa saúde emocional é muito importante. Nós estávamos falando sobre isso na imersão, sobre a gente buscar se desenvolver habilidades técnicas, né, de vendas, de gestão, mas como é importante cuidar também do emocional. Né? A empresa é o reflexo do gestor. Então, eu gosto muito dessa pegada de
de empreender com propósito, cuidando da saúde emocional, cuidando dos seus colaboradores, porque eu acredito que é uma onda, né? O colaborador, ele se inspira no líder e ele estando bem, ele vai conseguir cuidar bem dos clientes. E eu acredito que é sobre isso. E eu estou muito grata de estar aqui com Parabéns. você. Me sentindo Parabéns. honrada de estar com o Caio, com a doutora Emiliana, então Emiliana. você ajuda os empreendedores do ramo de salão de beleza A empreenderem com propósito. a empreenderem com propósito. Então, Exato. você que está vendo a gente aí, está assistindo a gente e tem vontade de empreender com propósito na área de salão de beleza, procura a Rosana. Todos os arrobas do Instagram vai estar no vídeo, no final do vídeo, tá bom? Então, Rosana, o que que você acha que também, assim, às vezes a pessoa vai lá te procurar e ela não se enxerga muito, igual a Emiliana falou, né? Por mais que tenha mudança ali, que é visível, a pessoa não enxerga. Porque ela tem um problema emocional que está causando ali o bruxismo, que está causando outras coisas. E mesmo tendo a melhora, ela não consegue se enxergar. Uhum. Você acha que também na beleza tem isso? Às vezes a pessoa quer mudar uma coisa, quer mudar outra, muda a cor do cabelo toda hora, não se encontra, não se acha, não se enxerga e está precisando, como você falou, trabalhar o emocional e às vezes até começa a conversar com vocês ali como se vocês fossem terapeutas e tudo mais. Sim. Olha, o índice é enorme de mulheres que, por exemplo, acabaram de se divorciar, aí querem ir no salão e fazer um corte drástico. Aí a gente fala, calma, aí conversa, aí o profissional conversa, entende o momento da pessoa e fala, tem certeza que você quer fazer isso agora? Ou não, eu estou segura, quero mudar, quero reforçar minha identidade. A gente, então vamos lá. Então tem que ter todo esse feeling de você entender o momento da pessoa para você conseguir dar um suporte ideal, porque a pessoa não sabe por que ela está querendo mudar. Na verdade, ela quer uma mudança muito maior interna e ela está projetando no externo aquilo, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado para depois não se arrepender. Tem gente que chora depois que corta o cabelo. Então, assim, é bem profundo. A gente tem que ter um cuidado ali na hora de... É o que eu falo para os meus colaboradores. É uma preciosidade, é um ser humano, é uma alma que está na cadeira deles. Não é só mais um cabelo, né? Não é só mais um cabelo, um corte. Precisa ouvir, precisa entender. Então, eu prezo muito isso. Assim, um cuidado com a pessoa que está ali. O meio de salão de beleza é um meio que existe muita fofoca, muito estrelismo, muito ego. E às vezes eu fico pensando, gente, não é utopia eu querer um salão que todo mundo ajude todo mundo, que todo mundo se ame. E eu creio que é possível fazer isso. E hoje, a minha equipe, eu consigo fazer isso. Tá uma equipe pequena, eu estou estruturando, contratando mais pessoas, mas entender os valores, a missão, nós falamos muito sobre os valores, né? Sim, valor, O missão. alinhamento. Por exemplo, valores que eu, como empresária, eu não posso deixar permitir, que são inegociáveis para mim. A falta da verdade, né? A ética, o caráter, o amor. São valores que, para mim, para minha empresa, são muito importantes. Então, eu consigo identificar quando algo não está alinhado com esse valor para já saber dizer não. Sim, eu quero te dizer que não é utopia. Tá? Não é utopia. Tem uma frase de uma música do Oswaldo Montenegro que eu amo, que fala assim: me disseram que sonhar era ingênuo. E daí? Eu sonhei mesmo assim. Né? Então não é utopia. E é possível sim ter uma empresa segundo os nossos valores, propósito, e você ser uma líder que inspira e que vive isso. Porque quando eu era gerente comercial, onde eu trabalhava, tinha que ter harmonia, porque a gente passa mais tempo no trabalho do que em casa. Sim. Então você tem que viver bem ali e tem que fazer valer a nossa verdade. Parabéns. Um Obrigada. prazer receber você aqui. E assim, Lilian, é muito fácil a gente fazer para ganhar dinheiro. Sim. Né? Quer cortar? Vamos cortar. Quer alisar? Vamos alisar.
Então, não é sobre ganhar dinheiro, é sobre cuidar do tipo outro. assim, eu fiz o que ela pediu, não tem Exato, culpa, né? Mas exato. você não ouviu a alma da pessoa, a essência da pessoa. Parabéns, que orgulho ter você obrigada, aqui. Parabéns, uma obrigada. honra. Vamos lá, Caio. Prazer, boa tarde, gente. Boa tarde, seja bem-vindo. Muito Caio obrigado, é filmmaker. Vivian. Aliás, é o meu filmmaker, é o filmmaker da imersão A Terceira Prosperidade. Isso mesmo. Edita os meus vídeos e também é meu mentorado. Exatamente. É uma honra ser Então, a mentora do Caio. E eu que tenho honra de ter você como uma mentora. Porque, assim, hoje, partindo para a parte dos jovens, né? Que hoje eu posso falar que eu sou mais jovem dos seus alunos lá como mentorado. Sim, quantos anos? 21? 21. Então, assim, eu acho que desde quando eu entrei, que nem eu falei, quando eu vim o primeiro dia na imersão e após o segundo dia de tudo que a gente viveu, você me transformou. Você fez um novo Caio, um novo homem. Você trocou meu CPF. E isso não é só da boca para fora, falar assim, não é. Porque realmente eu comecei a enxergar outros pontos, comecei a ver outras coisas de todas as maneiras diferentes. Então isso é muito importante e eu posso falar isso como os jovens de hoje. Porque se a gente pega a juventude, o pessoal dessa idade, de 21 a 25, a maioria deles estão todos indo para o caminho errado. Então, assim, tanto trabalhar essa parte já do emocional, de base, sobre construir essas coisas nessa faixa etária de idade é muito importante. E isso, sim, faz diferença também no nosso trabalho como videomaker. Porque como a gente trabalha ali com bases, com etapas, no vídeo a gente também edita por etapas, por camadas. É basicamente a mesma estrutura. A gente tem a base e depois a gente vai construindo o restante até a gente ter um resultado final. Então, sim, tudo hoje é a gente mudar a nossa mentalidade e o nosso jeito de ter a percepção do que está acontecendo para a gente conseguir ter até mais criatividade. Parabéns, e é preciso muita criatividade no seu trabalho? Assim, como eu posso dizer, a gente tem que ter uma imaginação um pouco mais do além. Porque, assim, tem o pessoal que normalmente chega com a mentalidade ali do comum, do básico, que é o que todo mundo tem. E se a gente já vê um pouco mais fora da caixinha, a gente já consegue criar outras coisas que fazem a pessoa abrir o olho na gente. Então, assim, quando a gente vai e tem esse desbloqueio na cabeça da gente, que é igual, por exemplo, participar aqui da sua palestra, a gente já consegue desbloquear várias outras caixinhas. Então, a gente consegue ver mais possibilidades. Sim. E até pouco tempo você fazia freelances. Pegava um Sim. serviço aqui, outro ali, trabalhando para outras pessoas. E aí, assim, um passarinho me contou que você, além de estar trabalhando para você mesmo, está com clientes incríveis, pessoas incríveis, e está fazendo a sua própria mentoria. Está ensinando outras pessoas a editar, a fazer seus próprios vídeos, a ter uma iluminação bacana, um cenário bacana. Sim, sim. Como que foi esse processo? O que te fez tão rápido sair de freelancer para poder ter a sua própria empresa e mentorar outras pessoas? Foi exatamente quebrar coisas que estavam bloqueadas dentro de mim. Isso me fez criar coragem e estar aqui hoje por um exemplo. Foi ter a coragem, porque era coisa que antes eu não tinha. Então eu sempre ficava com receio, ficava com medo, achando que as pessoas poderiam ali não querer comprar o meu conhecimento. Então, assim, quando eu desbloqueei essa caixinha, foi começando a surgir. Porque eu pedi perdão, que é um dos pontos mais fortes e que me toca, que foi a questão de, após 14 anos, ter conseguido falar um eu te amo pro meu pai. Então, assim, imagina, depois de 14 anos, você realmente conseguir pedir perdão ali pro seu pai e ele te perdoar e você se sentir filho novamente. Porque, além de ser novo também, eu também fui pai novo. Então, eu comecei já, vamos dizer assim, ia começar de um jeito errado. Aí, após desbloquear, conseguir falar um eu te amo pro meu pai, foi tudo se alinhando. Então, começou a aparecer clientes muito bons, igual a Maria Antônia, já trabalhei com ela, já trabalhei com a Sabrina Feia, já trabalhei com você mesmo, a gente fez uma viagem para São Paulo, já fui com a PUC, com o professor da PUC para Brasília. Olha, Tô querendo levar o olha Caio pro ele. Rio de Janeiro. hein? Olha, vai parar lá em Niterói, hein? No consultório. Vai levar. E- Olha, que e- isso, hein, Aí, tá Caio? vendo? Então, assim,
Não, gente, ontem ele foi lá no apartamento que eu estou hospedada com o meu marido e a Renata, que foi minha mestre de cerimônias aqui na imersão, e eles poder ficaram lá até filmar, fazer uma tarde, filmagem fazendo lá filmagem, também com a fazendo Renata. teste. Isso aí, a Renata, que é a atriz que participou aqui também do Cast de Coragem. Parabéns, Caio. E quem Muito você obrigado. ajuda? Quem está assistindo a gente, a sua câmera é aquela ali, ó. Quem que você ajuda? Fala para essas pessoas. Então, Qual é a sua mentoria para quem? quem eu ajudo hoje? Hoje eu ajudo pessoas que criam conteúdo, que estão ali dando suas palestras, suas mentorias, porque hoje a gente não pode ter, assim, só uma iluminação de teto e criar um conteúdo comum. A gente precisa de realmente ambientizar, a gente precisa de criar esse cenário para ele transmitir a mensagem do que a gente precisa. E hoje a gente não precisa de câmeras elaboradas e tudo mais, não. Hoje a gente precisa apenas do nosso celular e de alguns LEDs portáteis ali que a gente pode criar essa iluminação e fazer essas chamadas, essas reuniões. E hoje a gente não precisa também de um computador para editar esses vídeos. A gente pode editar tudo pelo celular. E eu ajudo esses empresários, esses palestrantes, esses mentores que precisam desse conteúdo hoje. E ajuda pessoas também, assim, igual eu, que não sabe mexer direito na internet, Também. a editar no CapCut, a Sim, mexer. sim. De tanto que nós temos uma participante sua aqui, que também foi minha aluna, a Sabrina. Ela tinha pavor de utilizar o CapCut. Ela tinha pavor. Hoje ela utiliza sem medo e tá super à vontade, tá super amando e tá criando seus próprios conteúdos sozinha. E editando com o próprio celular. Então, assim, eu ajudo essas pessoas e logo já, se Deus quiser, vou estar aí já ensinando outras pessoas para também entrar nesse time comigo, para trazer para o meu lado também, para a gente começar a ter mais pessoas. Ô, gente, o que ele tá falando? Deixa eu olhar para minha câmera aqui. É que ele tem muita demanda e ele não tá dando conta de fazer de todo mundo. Então, quem entrar na mentoria dele vai ter a chance de ser contratado por ele mesmo, para poder ajudar na demanda que ele está tendo e que, graças a Deus, ele já não está dando conta de fazer para todo mundo. Então, se eu fosse você, se você tem vontade de ser editor de vídeo, procura o Caio. Não é isso, Caio? É isso Lilian, mesmo. e que trabalho necessário que Não o Caio é? faz. Todo empreendedor precisa disso. Assim, e muitas das vezes, nós, da nossa geração, a gente não tem tanta habilidade quanto a geração do Exatamente. Caio. Exatamente aí Menino, mesmo eu preciso que muito disso. eu entrei, porque depois que eu fui desbloqueando essa chavinha, até mesmo com a ajuda da Lilian, a gente começou a ver a necessidade dessas pessoas, assim, vamos dizer assim, do século anterior, a necessidade delas aprenderem, porque a maioria das vezes, eu pedi Não meu deixa a sobrinho. gente tão velha, Eu não, ia falar né? isso, Não do deixa a gente século tão anterior, velha. não. Não, mas assim, deu pra entender. Pode ser da Porque- década. Uma geração É. anterior à sua. A geração anterior. Porque, assim, normalmente quando chega. Eu tenho já meio vi. século, gente. Porque assim, eu já vi as pessoas chegando perto de mim e falando: não, é porque eu peço meu sobrinho, meu netinho pra editar pra Aham, mim. verdade. Entendeu? Então, assim, Sim. hoje tem criança aí de 7, 8 anos que tá editando vídeo com o celular ali dentro de casa mesmo. Então eu fui assim: não, tem a necessidade dessa galera, dessa turma, de aprender a utilizar o próprio Uma celular. demanda grande. Porque todo mundo acha que vai ser um bicho de 7 cabeças e não é tão desse jeito. Exatamente. Entendeu? E assim, Lilian, muito obrigado pela grande honra, porque assim, Você merece. você tá realizando sonhos, me transformou, tá? Muito obrigado. Tá aqui participando desse casting de coragem com 3 mulheres aqui, assim, de coragem mesmo. E é muito bom da minha idade aprender com quem já tá vivendo, com quem tá. E isso vai desbloqueando a gente. que Parabéns, entra. seja muito bem-vindo Muito novamente. obrigado, Lilian. Emiliana, fala com mais detalhe, olhando lá para sua câmera, quem que você ajuda na sua mentoria? Você tem mentoria individual? Quem você ajuda? Quem pode te procurar? Sim, eu tenho as mentorias individuais. O público-alvo, nesse momento, são profissionais que estão entrando na área de harmonização orofacial, que estão começando a atuar. Porque eu vejo que o mercado ele tem muitos cursos avançados, cursos para profissionais que estão ali no meio de carreira, mas para quem está começando, para quem começa realmente, o profissional fica um pouco perdido. Uhum. Eu já estive nesse lugar, eu sei qual é a dor dessa pessoa que está iniciando. E a gente não sabe qual caminho seguir. Você não sabe se você vai para a filosofia tal, filosofia A, B, C, D. E você ter esse norte e com uma técnica assertiva, segura, eficaz,
é fundamental. E tem a questão da gestão também, né? Porque eu Da frequento gestão, a sua clínica e, assim, o seu consultório, né? Não sei se, se o certo é clínica ou consultório. Eu chamo de consultório. Então, eu frequento seu consultório e, assim, tem todo um cuidado. Então, a pessoa que trabalha com você já trabalha há anos, é uma pessoa de confiança. Então, para segurar um funcionário hoje, né, Rosana? Sim. É difícil. A Sabrina já esteve aqui no nosso Cast de Coragem, e ela trabalha com gestão de pessoas, e os empresários o que mais reclamam é a rotatividade de funcionários. Então, toda essa questão também você consegue ajudar na sua mentoria? Consigo, absolutamente tudo, né? Essas dicas. Eu tenho, é engraçado, os meus funcionários, eles ficam muito tempo comigo. A minha que está comigo lá no consultório, uma das minhas funcionárias, ela está comigo desde que eu comecei, desde que eu montei o consultório. Quantos anos? Eu já sou dentista há 24 anos, mas aquele consultório, o meu consultório hoje atual, ele tem 7 anos. Então, ela está comigo desde o início. Então, isso é fundamental. Você cria essa conexão com os pacientes, então eles se sentem seguros também. Ela já sabe a forma. Tem hora que, pelo meu movimento do meu corpo, ela já sabe o que eu estou precisando. E isso é gestão de pessoas. Então, ela já sabe qual instrumento eu preciso ou qual material eu preciso. Então, você mentora as pessoas para ter a técnica assertiva, para ter o melhor trabalho, mas também para saber como montar o seu consultório, como fazer com que os funcionários fiquem e que você tenha de verdade sucesso ali, como você com pode muito ter amor, um né? Porque você trabalha com muito amor. Não, muito amor. Eu vejo assim, o meu propósito de vida é cuidar das pessoas. E esse cuidado engloba tudo, né? Muitas das vezes o profissional não sabe nem como cobrar. Né? Como que eu vou cobrar por esse procedimento? Então, essa precificação incorreta também gera, né, prejuízos e tudo mais. Então, a mentoria é nesse sentido de englobar todas essas questões, sabe? Parabéns. E mostrar, eu vejo que o meu diferencial realmente é esse amor, é esse cuidado, trabalhar com propósito, né? O que você fala. Negócio de propósito. Na mentoria, né? E o sucesso vem no decorrer. Consequência. É consequência. Parabéns. Né? Parabéns. Eu quero só fazer um parêntese. A Rosana falou do cabelo. Gente, isso aconteceu comigo, tá? Jura? Juro. Conta. A história de cortar o cabelo e depois se arrepender. Ai, meu Deus do céu. Isso daí tem que ter um cuidado. Acontece muito, menina. Você não tem noção. A gente tem que ter um feeling. Tem. Obrigada por compartilhar, né? E provar que é real, né? É real, tá, gente? Agora, conta pra gente. Quem tá te assistindo nessa câmera aqui, olha bem no olhinho dessa pessoa e já fala para essa pessoa que você vai preparar aí um workshop, não é isso? Exatamente. Um passarinho verde me contou que você vai preparar um workshop para quem? Você pretende? Então, para o empreendedor em geral, o microempreendedor, não somente da área da beleza, mas o empreendedor que já fez de tudo e não sabe mais o que fazer, ou que está se sentindo num túnel sem saída. Então, eu vou ajudar na gestão em geral e também entender o que está por trás das emoções que está impedindo a pessoa de romper de alguma forma. Então, é para empresário de salão de beleza, clínica de estética, para o cabeleireiro, para manicure, porque hoje está crescendo muito a parte dos microempreendedores individuais que precisam de um auxílio ali, né, que estão iniciando e que estão tendo autonomia de empreender. Então, com toda a experiência que a gente adquire, sensacional, todos esses anos, e com toda a formação que eu tenho, já fiz muitas formações também de inteligência emocional, de perfil comportamental. Então, eu vou ajudar essas pessoas a realmente destravarem. E viver de propósito o seu negócio. Viverem de propósito, com senso de pertencimento. E eu vou estar lá, hein, gente? Palestrando também, vai ser um prazer. Vou estar lá. Vai ser um prazer. Já aproveita aí, 30 segundos, deixa um recadinho olhando para sua câmera, para todos os empresários de salão de beleza. Deixa um recado aí para essas pessoas que estão te assistindo. Certo. Você que é empresário do ramo de salão de beleza, é um cabeleireiro, é uma manicure, é uma esteticista, aguarde. Eu estou aqui para te ajudar. Em breve sairá um workshop para você entender quais são os seus bloqueios, o que você está precisando de ajuda, qual é a parte de relacionamento, senso de pertencimento, senso de propósito, enfim. É muita coisa reunida em um workshop que eu tenho certeza que vai fazer diferença na sua vida. Parabéns, eu fiz ela se comprometer em público, agora vai ter que fazer. Olha, ela é desse jeito. Emiliana, olha para sua câmera ali, deixa um recado aí para as dentistas
que podem ter sucesso profissional com amor como você? Mas é para quem está começando na harmonização no facial e está sem rumo, está sem norte. Fiquem calmos, fiquem calmas. Estou aqui para ajudar vocês a construir essa trajetória de sucesso, a saber tudo que está por trás, tudo que está nos bastidores e como você pode fazer para atender, cuidar dos pacientes com propósito e alcançar o seu tão almejado sucesso. Uau, parabéns. Caio, 30 segundos. Vamos lá. Deixa um recado aí para quem quer aprender com você. Vamos lá, rapidinho, vou deixar um recado aqui para vocês, geração mais nova, que tá aí querendo uma oportunidade, tá com o seu celularzinho aí parado, quer aprender a estar aqui, chegar a esse nível de estar com mulheres de coragem. Eu vou estar preparando para vocês também um método onde eu vou ensinar você do zero como editar, como trabalhar, como gravar e como chegar aí nos seus primeiros clientes e até mesmo tá estando junto comigo se você se dedicar. Então, assim, não perde essa oportunidade Olha e fiquem em ele. aguardo, tá bom? Olha ele! Uhul! Obrigado, Que isso, hein? gente. Muito obrigado. Muito obrigada. Voltem Obrigada a sempre. você. Foi uma honra receber vocês. E assim a gente encerra mais um episódio do Cast de Coragem. E eu te vejo do lado de cá para contar a sua história de coragem. Uhul!